Bom, eu estava pensando hoje de falar justamente sobre o tema que nós temos tido, né? Por isso eu coloquei essa camiseta aqui no meu corpo atlético, né? E cartas para o mundo. E vocês já ouviram bastante sobre isso durante esses meses, né? Setembro, outubro, estamos em novembro agora, e chegando ao fim desse ano. O ano que vem já temos um outro tema para o ano que vem. E se vocês não contar para ninguém, eu vou dizer qual é o tema. O tema é: venha o teu reino a todos os povos. Mas isso ano que vem a gente fala sobre isso, né? Então ainda estamos nesse tema, cartas para o mundo, cartas vivas de Cristo para o mundo. E vamos ver se nós conseguimos aqui acompanhar um PowerPoint que mostra um pouquinho, então. Esse aqui é o cartaz que nós temos usado. E, por favor, o próximo. Eu acho que é melhor sem a luz muito forte aí, né? Esse é o texto básico que nós temos usado para essa campanha, que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que diz o seguinte: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Próximo. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Próximo, por favor. Esse, então, tem sido o nosso tema, próximo, para esse ano. E nós conhecemos a questão de cartas. Eu sei que alguns mais jovens, né, quem sabe não têm usado muito carta, a gente usa mais as mensagens, né, no celular hoje, né, diferentes redes sociais, mas vocês podem acreditar que tinha, né, antigamente, cartas escritas até à mão, tinha algo que chamava assim envelope e selo, né, que a gente colocava no envelope ali e mandava cartas. E era a forma que a gente se comunicava, né, e alguns estão lembrados disso. Eu e a Alzira namoramos durante 1 ano e meio por carta. Você já pensou? Não tinha internet na época. E a gente tinha que mandar uma carta, levava, né, pelo menos uma semana, já tinha avião, pelo menos, né? Levava uma semana, 10 dias para chegar lá, e depois respondia, era difícil esperar, né? Então a gente já escrevia mais uma, e assim ia a coisa, né? Por fim, ela veio para a Suécia e nós fizemos seminário juntos lá e casamos. Mas era o sistema, cartas têm sido importantes e ainda são usadas, né, em grande parte. Próximo. E essas cartas podem ser de diferentes tipos, vai tocando aí. Cartas de apresentação, cartas de recomendação, cartas pessoais, negócios, cartas de, né, outras coisas assim. Próximo. Uma carta muito interessante e que tem inspirado um pouquinho esse tema para esse ano, foi uma carta que Gustav Andersson, né, esse cara, está o nome dele no meio aí, esse Gustavo Andersson mandou em 1911. Tinha chegado, como certamente alguns de vocês sabem, muitos suecos para o Brasil, era época de muita pobreza na Europa, e muitos imigraram, foram para os Estados Unidos, outros para a Austrália, e alguns, né, até muitos vieram também para o Brasil, e começaram, né, a morar e a cuidar da terra, lavrar a terra no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, naquela região. Se vocês olharem o mapa, ali está a região das Missões, Santa Rosa, Ijuí, são cidades naquela região, e havia uma pequena cidade chamada Guarani das Missões, perto da divisa, inclusive com a Argentina ali. E ali tinha muitos suecos, uma colônia de suecos. Tinha também russos, ucranianos, polacos, né, e alemães, que também faziam parte daquilo lá. E os suecos que tinham vindo, muitos deles,
eram já crentes. E eles sentiam falta de um pastor, de um líder espiritual que pudesse os reunir, ensinar a palavra de Deus, ensinar as novas gerações. E esse Gustav Anderson mandou uma carta justamente para a Suécia, perguntando se não tinha um pastor que eles podiam mandar. E foi assim que essa carta chegou ao líder da nossa missão na Suécia, hoje chamada Interact, e em 1912 veio o primeiro missionário sueco para o Brasil, que veio e permaneceu, o missionário Érico Johnson. E aí que começa o nosso trabalho batista independente, 1912. Foi evangelizando naturalmente mais os imigrantes inicialmente, mas já em 1914, a primeira igreja com brasileiros, né, não imigrantes em primeiro lugar, eles também faziam parte, naturalmente, mas a primeira igreja foi fundada. Então nós temos uma história, né, longa, 110 anos de presença aqui no Brasil. Durante muitos anos ficou ali mais no Rio Grande do Sul, mas depois foi crescendo. E a igreja aqui começou que ano? 1954, que foi organizada, né? O trabalho já vinha começando um pouquinho antes, com o missionário Niels Core, né? Silvio, você lembra do missionário Niels ainda? Bom, o Silvio era pequenininho, assim, mas você lembra, né? O Josias também, né? Que ele começou, a Maria Neuza, né? Alguns de nós lembramos disso. Eu cheguei aqui, eu tinha 5 anos de idade, em 57, e o Niels Core ainda estava aqui, né? Depois, o meu pai, o pai da Corin, o nosso pai, assumiu o trabalho aqui em 1960. Mas, assim foi o começo. E ao longo desses 110 anos, são mais de 100, acho que são perto de 120 missionários que vieram trabalhar aqui. E tudo começou com o quê? Com essa carta, né? Com essa carta. Uma carta de pedido de ajuda.